Se você é do signo de Peixes, essa mensagem é para você. Se você tem lua, ascendente, algum posicionamento forte do signo de Peixes no seu mapa, essa mensagem também é para você. Bicho da floresta, vamos ler tarô para você ter mais clareza, direcionamento e discernimento essa semana. Enquanto eu embaralho aqui para fazer a leitura para você, vou dar alguns recados rápidos. Essa é uma leitura coletiva. Nem tudo vai fazer sentido. Você tem que interpretar de acordo com o seu contexto pessoal e absorver só aquilo que fizer sentido. Comenta aqui o que você achou, se fez sentido ou não, se você gostou ou não. Eu leio todos os comentários, eu respondo, eu gosto dessa conversa que a gente tem aqui. Deixa seu like que me ajuda muito e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para você não perder nenhuma leitura com orientação para o seu signo. Todo final de semana tem, ativa aí o sininho para você ser avisado. Inclusive, se você quiser ver a leitura do seu ascendente, da sua lua, ou enviar esse vídeo para alguém, tem todos os signos aqui no canal, tá bom? Então, tô terminando de embaralhar. Vamos lá, peixes. Cortei. Primeira carta nós temos um 8 de paus. Segunda carta nós temos um 2 de paus. E terceira carta nós temos a lua. Deixa eu mostrar a mesa aqui para você. Então vamos lá. Quem me acompanha já conhece a leitura, mas funciona assim. A primeira carta, ela vem no meio. E eu leio tanto negativa quanto positivamente. A segunda carta, ela vem negativa. E a terceira carta, ela vem positiva. Então, a gente tem um 8 de paus no meio, um 2 de paus negativo e a lua positivo. Peixes, tem certas coisas que é melhor que fiquem escondidas. Eu acho que você tem atiçado muito alguma coisa, que você tem mexido demais em alguma coisa, espalhado muito alguma coisa, não fala muito para os outros, não cria tanta expectativa também. Tem coisas que é melhor ficar por baixo, que é melhor ficar em segundo plano, não precisa chamar tanta atenção para algumas coisas. E também tem outra situação, nem todas as respostas vão ser claras e talvez você não tenha todas as respostas que você precisa e precisa fazer as pazes com isso. Nem sempre a gente tem a informação que a gente precisa, nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer. A gente precisa de paciência também, saber esperar o tempo das coisas. Tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle. A gente tem um 8 de paus aqui no meio e ele fala sobre novidades, sobre esse movimento, sobre esse dinamismo. E eu acho que aqui, negativamente, você tem criado muita confusão aí, você tem feito muitos movimentos para vários lugares, sem ter uma clareza para onde você está indo, porque a gente tem um 2 de paus negativo aqui. Não sei direito o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. É uma falta de visão aqui, e aí você tem feito muitos movimentos que não têm sido frutíferos, são fogo de palha, cada hora vai para um lugar. Esse monte de pena aqui, esse bater de asas, assim, sabe, aquela confusão. Imagina um monte de coruja numa sala, e aquela pena para um lado, pena para o outro, um monte de pio, vários piado ali da coruja, aí você não entende nada, fica aquela bagunça. É assim que tá a sua vida hoje. Não dá para você se mexer se você não tiver clareza de onde você está indo. E tem o tempo certo das coisas, porque a coruja ela é um animal noturno. E positivo, a gente tem a lua. As coisas têm o tempo certo delas de acontecer. Não dá pra gente querer forçar as coisas. A gente tem um 2 de paus negativo, né? Tem que ter paciência para as coisas acontecerem. Tem que enxergar isso. As coisas têm o tempo certo delas. A coruja funciona melhor à noite. Então, quando que você funciona melhor? Quando que é o momento de fazer as coisas? Talvez você esteja fazendo tudo ao mesmo tempo, em todo lugar, você está precisando de mais movimento focado, mais movimento ordenado e mais clareza, né? Então, se você não sabe direito o que está acontecendo, não se mexa muito. Você precisa enxergar direito. A coruja, ela enxerga à noite. Então, quais são as situações que você tem que se meter? Tem situações que você não tem muito que se meter, deixa por baixo mesmo. Ou chama quem entende da situação. Não vai se meter em todos os problemas, carregar tudo aí nas suas costas. Porque nem tudo tá claro, nem todas as coisas estão claras e vão ficar claras, tá? O que mais aqui? Os coelhos da lua aqui, né? Ele tem coelhos aqui. Eles dançam na ordem deles também, né? Então tem coisas que você não vai enxergar mesmo, que não são para serem enxergadas.
E tá tudo bem, não precisa ficar tão desesperado aí, desesperada. As coisas elas acontecem no momento certo. Então você tem que ficar de olho para você agir no momento certo, para esse dinamismo do 8 de paus acontecer na hora certa. Fica pronto, segura a periquita aí, para você não ficar tão ansioso e no momento de fazer o movimento você faz. Um exemplo que eu dou de um cliente que ele tinha acabado de se formar, ele conseguiu um emprego numa indústria muito boa, ele estava ganhando bem pra caramba, super jovem, e aí ele queria se mudar para outro país para lavar prato, para tentar a vida em outro país. E antes de eu ler o tarô, eu já falei para ele, assim, mas se você tem um emprego muito bom aqui em algo que você se formou e que você gosta, por que que você quer ir para outro país? Começar a trabalhar do zero lá, quando você pode juntar dinheiro aqui para você fazer alguma coisa lá de uma maneira mais ordenada. E aí eu vi no tarô que ele tinha movimentos familiares e tal, nem apareceu tanto isso, mas foi mais um conselho de vida que eu dei para ele. E é isso que acontece aqui. Será que era o momento dele abandonar tudo que ele tinha conquistado para tentar algo do zero, sendo que ele podia ter mais paciência e construir aquilo, né? Que as questões dele eram outras mesmo, familiares ali, que eu vi que estava atrapalhando ele nessa questão, por isso que ele tinha essa necessidade de mudar de país, sem entender o porquê que ele estava querendo tanto sair do país, é porque ele queria ficar tão longe da família dele, inclusive ele queria ir para Nova Zelândia, que é muito longe, né? Para ficar bem inacessível, essa era a questão dele. E aí, depois que ele entendeu isso, ele fez movimentos mais ordenados ali na vida dele, porque ele ia largar tudo sem ter a necessidade de largar. E aí, qual que é o ponto aqui desse exemplo? É o momento certo de fazer a mudança, né? No caso dele ali, ele ia mudar de país. No seu caso, pode ser alguma coisa diferente. Pode ser mudar de casa, pode ser mudar de emprego, pode ser mudar de atitude, pode ser mudar de amigos, não sei, mudar de namorado. O que que é ali o ordenamento deste movimento? O momento certo de fazer aquilo. Aqui as corujas, elas trabalham melhor à noite. Então, quando chegar à noite, elas trabalham. Não dá para pôr elas trabalhar de dia que não vai render a mesma coisa. É isso que você está fazendo. Está dividindo muito o seu esforço, sendo que você poderia focar e direcionar melhor. Caramba, eu falei bastante aqui, né? Comenta o que você achou, se você gostou ou não, se fez sentido ou não. Eu leio todos os comentários, eu tento responder tudo. Eu gosto dessa conversa que a gente tem aqui. Deixa seu like, que me ajuda muito. Se você quiser enviar esse vídeo para alguém, se você quiser ver o seu ascendente, a sua lua, tem todos os signos aqui no canal, tá? Inclusive se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma leitura com orientação para o seu signo, tá bom? Todo final de semana tem. Muito obrigado, um grande beijo.